E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Beto e Beatriz, com a ajuda de Jacira, irão desmascarar a Bia e provar que foi a mimada que roubou o colar no programa do Alfredo. Clarice ficará decepcionada com a garota e Bia tentará negar tudo. No entanto, um outro segredo da mimada também será revelado, e será algo que fará com que Bia seja humilhada na frente de todos. Isso tudo terá início quando Beto for até a casa de Teresa. A ex-esposa de Alfredo, ao ver o sobrinho entrando em seu apartamento, pergunta: "O que foi, Beto? O que você veio fazer aqui tão cedo? Por acaso aconteceu alguma coisa?" Beto pede para sua tia se acalmar e fala: "Não é nada de grave. É só que eu gostaria de pedir à senhora para tentar falar com a Clarice. Talvez, se for a senhora conversar com ela, a Clarice entenda que a Bia é uma mau caráter e que aquela mimada está mentindo sobre o que aconteceu entre mim e ela." Teresa diz que acredita no sobrinho, porém ela avisa: "Eu já tentei conversar com a Clarice a esse respeito, mas não tem jeito. A Clarice é mãe e a Bia, mesmo não sendo filha de sangue dela, é como se fosse, e nenhuma mãe vai pensar mal da própria filha." Beto fica aflito e Jacira, que estará ali do lado, ela, ao escutar toda a conversa, comenta: "Eu sempre achei aquela menina mau caráter, mas sabe que isso tudo não me surpreende. Afinal de contas, ela faz parte daquela família Alencar. E a minha amiga, a Coralina, já me falou que todos daquela casa, com exceção da Clarice, quando falam com ela, nem sequer olham na cara dela." Beto, a olhar para Jacira, ele a encara e fica em choque ao ver um colar na pata. O rapaz encara a empregada e pergunta: "Me desculpe a pergunta, Jacira, mas onde foi que você comprou esse colar?" Jacira, sem pensar duas vezes, responde: "Esse colar? Bem, eu comprei da própria Coralina. Eu achei que ficaria lindo na Paty." Beto, ao escutar aquilo, arregala os olhos e fala: "Não é possível. Será que é realmente o que eu estou pensando?" Teresa, ao ver a reação do sobrinho, ela estranha e questiona: "O que foi, Beto? Por que você ficou dessa forma? O que tem nesse colar de tão importante para ter deixado você nesse estado?" O rapaz dirá que aquele colar é a joia que foi roubada do programa do Alfredo. Teresa diz que aquilo é impossível e fala: "Aquele colar que sumiu do programa do Alfredo valia milhões, em modo que seria impossível que a Coralina tivesse algo tão valioso." Jacira também concorda e completa dizendo: "Além do mais, a Coralina me vendeu esse colar por uma pechincha, por apenas 4.000 cruzeiros. Beto acha tudo aquilo muito estranho e comenta: "Realmente, isso é muito esquisito. No entanto, eu tenho certeza que esse colar é a joia roubada do programa do Alfredo." Teresa pensa um pouco e sugere: "Talvez esse colar se trate apenas de uma réplica." Beto fica pensativo e fala: "Não, alguma coisa me diz que essa joia é a verdadeira. E se você não se importar, Jacira, eu gostaria de levar para um especialista analisar." Jacira, ao perceber
a gravidade da situação, ela concorda e entrega o colar para o rapaz. Beto, sem perder tempo, irá até um velho amigo e pede para que ele analise aquele colar. O homem dirá que levará algumas horas e Beto aproveitará para ir até a mansão dos Alencar para falar com a própria Coralina. E após uma breve conversa com a empregada, o rapaz irá entender exatamente o que aconteceu. Ele então pedirá segredo a Coralina e volta para pegar a joia com seu amigo. O homem então confirmará que aquela joia era a original e valia uma verdadeira fortuna. Beto, ao escutar aquilo, não perde tempo e vai até a casa de Teresa, a ex-esposa de Alfredo. Ao ver o sobrinho voltando, ela pergunta: "E então, Beto, você conseguiu descobrir se esse colar se trata de uma réplica ou da original?" Beto olha para sua tia e para Jacira e responde: "É exatamente como eu pensei. Esse colar se trata da joia verdadeira. E eu também fui falar com a Coralina e descobri como tudo aconteceu." Teresa, curiosa, pede para que o sobrinho explique tudo. E Beto continua falando: "Bem, a Maristela andou um pouco confusa da cabeça nesses últimos dias, por causa dos remédios que o Juliano estava dando para ela. E ao que parece, em uma das confusões mentais que ela teve, a Maristela acabou dando esse colar para a Coralina dentro de um saco preto. E eu aposto que ela nem sequer se lembra que fez uma coisa dessa." Teresa, ao escutar aquilo, comenta: "Isso faz todo sentido e explicaria a Coralina estar com essa joia." Jacira olha para o rapaz e fala: "Bem, mas então é só entregar esse colar para a polícia para inocentar a pobre da Beatriz, não é mesmo?" Beto fica animado e diz: "Finalmente, nós vamos poder inocentar a Beatriz. Isso tudo parece até um sonho." E naquele momento, Alfredo chegará na casa da ex-esposa e, ao encontrar todos reunidos, ele pergunta o que estava acontecendo. Teresa o encara e explica toda a situação e fala sobre a joia roubada que eles encontraram. Beto também diz que irá até a delegacia e explicará toda aquela situação para o delegado. Alfredo, ao escutar aquilo, o impede e avisa: "Eu acho que isso não é uma boa ideia." Teresa é estranha e pergunta: "Mas por que você está falando uma coisa dessa, Alfredo?" O apresentador olha para todos ali e explica: "Essa história é muito confusa e, sinceramente, se não fosse vocês que tivessem me contado, eu nunca teria acreditado." Beto pensa um pouco e fala: "O Alfredo tem razão. O delegado pode pensar que nós estamos apenas devolvendo a joia para ajudar a Beatriz. E será difícil que ele acredite em toda a nossa história. Até porque os Alencar, com certeza, irão negar toda essa história." Teresa, ao escutar aquilo, avisa: "Mas nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos deixar que a Beatriz continue sendo acusada por uma coisa que claramente não foi ela que fez." Alfredo concorda e diz: "Bem, pelo visto, isso tudo foi obra da Bia. Deve ter sido ela e o Cássio que roubaram essa joia. Assim como a Beatriz falou,
Na entrevista que ela me deu, Beto, sem pensar duas vezes, fala: se eu pelo menos soubesse onde aquele cretino está, eu juro que obrigava o Cássio a me contar toda a verdade. Alfredo encara o rapaz e avisa: na verdade, não seria um problema em encontrar o endereço e o telefone do Cássio. Beto, ao escutar aquilo, pergunta: você está me dizendo que sabe o modo de arrumar o endereço e o telefone daquele pilantra? Alfredo confirma e diz: acontece que esse rapaz sempre nos liga, perguntando se tem algum trabalho para ele. Ao que parece, a carreira dele foi completamente destruída depois da entrevista da Beatriz, onde ela o acusou de armar contra ela. Beto pensa bem antes de responder e fala: eu acho que tenho uma ideia para desmascarar a Bia e provar que a Beatriz é inocente. Teresa, curiosa, pergunta do que se trata e Beto responde: e se nós chamar o Cássio e prometer para ele um modo de limpar o seu nome, em modo que ele saia de toda essa história como um herói? Alfredo encara o rapaz e questiona: e como você pretende fazer uma coisa dessa? Beto, sem pensar duas vezes, avisa: tudo que nós precisamos fazer é pedir a ajuda do Cássio para que ele convença a Bia a confessar toda a verdade ao vivo no teu programa, Alfredo. Teresa acha difícil que Bia caia naquela armadilha e Beto garante: eu já pensei em cada detalhe e eu posso assegurar que a Bia será desmascarada. Alfredo pede que o rapaz se explique melhor e Beto conta todo o seu plano. Eu estava pensando que você poderia chamar todos os atores que fizeram a novela para participar de um programa especial. E quando o Cássio tiver a sós com a Bia no camarim, ele provocará a Bia até que ela confesse tudo. Alfredo admite que aquela seria uma excelente ideia. No entanto, ele avisa: o problema é que eu não tenho nenhuma câmera que eu possa colocar no camarim em modo que a Bia não perceba. Todas as câmeras do programa são imensas e chamativas. Beto fala que o apresentador não precisa se preocupar e diz: eu tenho uma câmera pequena o suficiente para esconder no camarim sem que a Bia perceba. E o melhor de tudo é que ela pode ser ligada na mesa de transmissão do programa e transmitir tudo ao vivo. Teresa, ao escutar aquilo, acha uma excelente ideia. E Alfredo, após pensar um pouco, ele avisa: pois eu vou ligar para o Cássio e pedir para falar com ele amanhã mesmo. É melhor que nós dois tenhamos uma conversa com o Cássio antes de colocarmos em prática o nosso plano. Beto concorda e pede para que Alfredo lhe diga somente o horário em que ele deve ir até o programa. O apresentador avisa que assim que marcar com Cássio, ele ligará para o rapaz avisando. Já Beto pedirá que Teresa e Jacira mantenham tudo aquilo em segredo. E as duas prometem que não contarão nada para ninguém. E após falar aquilo, o rapaz sai. E Alfredo também sai logo em seguida. Já Teresa, aflita, ela olha para a empregada e comenta: eu só espero que todo esse plano dê certo. Eu sei que será uma grande decepção para minha amiga, a Clarice, mas ela precisa saber do que a Bia realmente é capaz. E não muito tempo depois, Beto receberá uma ligação e ao desligar, ele fala consigo mesmo: então Alfredo conseguiu
falar com Cássio e marcou com aquele infeliz para amanhã de manhã. Já no outro dia, Beto irá até o programa de Alfredo e, ao se aproximar do apresentador, ele pergunta: "E então, o Cássio já chegou?" Alfredo o encara e responde: "Ainda não, mas eu tenho certeza que ele já deve estar chegando." E não muito tempo depois, Cássio chegará no camarim e, ao ver Alfredo e Beto juntos, ele questiona: "Mas o que esse cara está fazendo aqui?" Beto avisa que precisa conversar com o ator e Cássio, ao escutar aquilo, se nega e fala: "Acontece que eu não tenho nada para conversar com você. Eu vim aqui para falar com Alfredo." Alfredo pede que o ator se acalme e diz: "Bem, e eu também quero conversar com você, Cássio, e propor um acordo. Mas para essa conversa, é fundamental que o Beto esteja presente." Cássio, ao escutar aquilo, fica preocupado e pergunta: "Então, me diga, o que você quer falar comigo? Para que você me chamou até aqui?" Alfredo o encara e responde: "Eu soube do que aconteceu com a tua carreira depois da entrevista da Beatriz. E sei muito bem que você não consegue encontrar mais nenhum trabalho como ator." Cássio olha para o apresentador e diz: "E de certo modo, isso também é culpa sua, já que ela falou todas aquelas mentiras no teu programa." Beto o interrompe e grita: "Você sabe muito bem que a Beatriz não falou nenhuma mentira. E é melhor para você parar de mentir, que eu sei muito bem que deve ter sido você que ajudou a Bia a roubar aquele colar." Cássio negará todas as acusações e Alfredo o manda calar a boca e fala: "Eu não chamei você até aqui para ouvir as tuas desculpas, mas sim para te oferecer um acordo." Cássio, curioso, pede que o apresentador explique o seu acordo e Alfredo fala: "Se você nos ajudar a desmascarar a Bia e provar que a Beatriz é inocente, eu me comprometo em te ajudar a reaver a tua carreira como ator." Cássio, ao escutar aquilo, fica interessado e questiona: "E como você pretende fazer uma coisa dessa? A Beatriz arruinou com a minha imagem e ninguém mais quer associar uma marca ao meu nome." Alfredo o encara e explica: "Bem, se você ajudar a desmascarar a verdadeira culpada, o público irá olhar para você como se você fosse um herói que, depois de se arrepender, ajudou a inocentar a Beatriz." O ator, após pensar bem, ele então aceita em ajudar e pergunta os detalhes do plano. Beto se aproxima e conta da intenção dele de esconder uma câmera no camarim. Cássio, ao escutar aquilo, avisa: "Isso será perfeito. Dessa forma, todos irão ver a minha atuação para ajudar Beatriz. Bem, agora eu tenho que falar com meu agente, mas assim que vocês tiverem tudo pronto para colocar o plano em ação, me avisem." E após falar aquilo, o pilantra sai. E Alfredo, ao olhar para Beto, ele comenta: "Ao que parece, o nosso plano irá funcionar. O Cássio aceitou em nos ajudar, mesmo que seja apenas pelos motivos egoístas dele." Beto diz que aquilo não tem importância e avisa: "O que importa é que a Beatriz seja inocentada. E com a ajuda do Cássio, nós vamos conseguir provar que o colar roubado estava nas mãos dos Alencar." Alfredo concorda
e diz que marcará tudo para o outro dia. Já no dia seguinte, Beto chegará bem cedo e colocará sua câmera escondida no camarim. E logo em seguida ele sai. E não muito tempo depois, Alfredo reunirá Bia, Beatriz e Cássio e dirá que fará um programa especial e precisará entrevistar os três. O apresentador então diz que começará a entrevista com a Beatriz. E após falar aquilo, ele a levará para fora do camarim, deixando Cássio e Bia sozinhos. Cássio então aproveitará daquele momento para colocar o plano em ação. O rapaz se aproximará da mimada e pergunta: afinal de contas, o que você fez com aquele colar, que valia milhões? Bia, ao olhar para o lado, pede para o ator calar a boca e diz: não fale besteira. Se alguém escutar você, nós dois estamos ferrados. Cássio tranquiliza a mimada e fala: não se preocupe, que não tem ninguém além de nós dois aqui dentro. E vão demorar com a entrevista da Beatriz. Bia, ao escutar aquilo, responde: bem, de qualquer forma, o que aconteceu com aquela joia não tem importância. Cássio dirá que está arrependido e avisa: o que nós fizemos foi muito errado. E eu me arrependo de tudo. E se eu pudesse voltar atrás, nunca teria me deixado ser influenciado por você. Nós erramos. E eu, hoje em dia, sou uma nova pessoa. Bia estranha o comportamento do rapaz. No entanto, ela não desconfia que tudo aquilo era uma armação para arrancar a confissão da mimada. Já o Sérgio estará transmitindo toda a conversa dos dois ao vivo e todos em sua casa estarão vendo o programa do Alfredo. Enquanto isso, Cássio continuará fazendo perguntas a Bia e fala: você por acaso não se arrepende do que fez, Bia? Você praticamente arruinou a vida da Beatriz. A mimada, sem pensar duas vezes, responde: eu não me arrependo de nada. E o que eu realmente queria era ver aquela coisinha presa. Cássio finge estar arrependido e diz: pois não tem um dia sequer que passe que eu não me arrependa do que nós fizemos com a Beatriz. Bia, sem saber que a conversa estava sendo transmitida, ela avisa: pois se eu voltasse atrás, eu faria tudo igualzinho novamente. E você trate de controlar o teu sentimento de culpa e manter a tua boca fechada. Cássio, sabendo que todos estavam vendo aquela conversa, ele responde: eu pensei muito bem e decidi contar toda a verdade do que nós fizemos. Eu vou admitir a minha culpa em tudo isso e espero que você faça o mesmo. Bia fica preocupada e, ao se aproximar ainda mais do ator, ela o alerta: se você abrir a tua boca para falar alguma coisa, eu vou negar tudo. E no final das contas, todos irão acreditar em mim. Afinal, será a palavra de uma Alencar contra a de um ator fracassado. Cássio então fará a última pergunta, que irá decretar o fim da mimada. Me diga uma coisa, Bia. Você por acaso vendeu aquela joia? Bia diz que não e afirma: é claro que não. A minha família não tem necessidade de vender as nossas joias. Cássio, após ter conseguido toda a confissão da garota, ele a provoca ainda mais e pergunta: então, se você não fez tudo isso por dinheiro,
Só pode ter sido por inveja ou ciúmes do Beto. Bia o manda calar a boca e Cássio avisa que já soube da armação que ela tinha feito contra o rapaz. Bia, confiante e pensando que os dois estavam a sós, ela também se gaba dizendo que ela tinha armado tudo aquilo e que ela nunca se deitou com Beto, mas sim com o irmão dele, o Ronaldo. Cássio diz estar horrorizado com tudo aquilo e Bia estranha o comportamento do ator. No entanto, o que a garota não sabe é que Cássio estava apenas fingindo para parecer uma boa pessoa na frente das câmeras. E quando Bia já tinha confessado tudo o que fez, Beto entrará na sala e revela que toda aquela conversa estava sendo transmitida ao vivo. Bia, ao escutar aquilo, fica pálida e ao olhar para os lados, ela vê a câmera escondida e fala: "Mas isso não é possível. Vocês não podiam ter feito uma coisa dessa. Eu vou processar esse programa por ter transmitido uma conversa minha sem a minha permissão." Alfredo entrará logo em seguida e avisa: "Bem, eu acho que você esqueceu, Bia, mas acontece que você assinou uma autorização para participar do programa." Bia o encara e responde: "Eu sei que eu assinei aquela autorização, porém era para entrevista e não para que vocês mostrassem a todos a minha conversa com Cássio." Alfredo a corrige e diz: "A autorização que você assinou era para participar do programa e não especificava como. E fique feliz que você acabou de fazer parte do primeiro episódio do quadro que eu acho que vou colocar o nome de Desmascarando o Verdadeiro Culpado." Bia fica horrorizada e fala que eles nunca terão como provar que o colar roubado está com a sua família. Beto então revela que ele está com a joia roubada e avisa que graças à conversa dela com Cássio e o depoimento da Jacira e da Coralina, ele já tem prova suficiente para inocentar a Beatriz e colocar os Alencar na cadeia. A mimada será levada presa e Cássio também. O ator terá a pena reduzida e sairá como um herói. Já Bia não ficará muito tempo na cadeia, mas ao chegar em casa, ela enfrentará o preconceito de toda a cidade e a rejeição de Clarice. Clarice terá saído de sua casa e passará a morar com Beatriz. Beto e a mocinha reatarão o noivado. E agora deixe um coração se vocês gostariam de ver Beto e Beatriz juntos novamente. E também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.